Boa noite a todos. Em 5 minutinhos estamos startando. Continuamos hoje o capítulo 3. Paramos na 47. Iniciaremos na questão 48. Como sempre, o nosso trechinho, do estudo do Evangelho. E em seguida, voltamos de fato ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. 4 minutinhos. 4 minutinhos e estamos começando. Beijo, Deia. 3 minutinhos e estamos começando. Estamos se aprendendo 5 minutinhos antes para dar tempo dos amigos irem chegando, né? Organizar, puxar aquela cadeira. Já fiz as intenções, tá? Fiz as intenções anteriormente, porque como grandes amigos estão compartilhando, eu preservo o nome da pessoa, tenho feito anteriormente, né? Quando dá 9 horas, mais ou menos assim, eu faço as intenções todas que chegam, os irmãos hospitalizados, né? Os que estão em casa, em algum tipo de convalescência, os irmãos que fizeram a passagem, né? E os irmãos que já estão no plano espiritual. Eu já fiz a... Fica à vontade, querida, não esquenta a cabeça não, tá bom? Fica bem à vontade, a gente... Aí fica gravado, né? Também depois se quiser assistir, eu deixo 24, 48 horas aqui no IGTV e eu publico no álbum público lá no Facebook, aí fica age eterno ali, é público, né? Eu subo mais tarde hoje o vídeo, tá? 2 minutinhos, estamos começando. E fica para sempre lá. Tem um álbum que é só eu estudo o Evangelho, são os 43 vídeos, e esse álbum do estudo do Livro dos Espíritos é todo ele separado, tá? Muito bem. Espero que o áudio esteja legal. Deu aqui uma improvisada no microfone, eu trouxe ele um pouquinho mais para perto, que eu achei que o som estava baixo. Mas vamos ver. Aqui no monitor eu achei legal. Vamos ver o resultado. Deu um ruído estranho semana passada, no finalzinho do vídeo entrou um chiado, do nada, né? Hoje, como o tempo está mais ameno, nem liguei ventilador, nada. Só esperar que os mosquitos me deixem em paz aqui embaixo da mesa. Menos de 1 minuto para a gente começar. Em menos de 1 minuto estamos startando. Obrigado, querida, pelo retorno. Eu trouxe o microfone para perto para poder... Eu achei que estava um pouquinho distante o telefone, aí eu liguei o microfone e botei ele um pouquinho mais alto aqui. Tudo improvisado, mas tá funcionando, graças a Deus. Obrigado pelo feedback. Quase lá. Nove e meia, vamos lá? Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez, mais uma noite unidos, em uníssono, com muito carinho, com muito respeito,
com muita humildade, nos dirigimos ao nosso grande, amado e amigo Mestre Jesus. Mestre, pedimos sua permissão para podermos considerar por abertos os trabalhos de estudo e de leitura da noite de hoje, agradecendo imensamente a presença de todos os nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos do plano espiritual que comparecem a essa tão simples reunião, feita com muito carinho. Muito obrigado. Simples, mas feita de coração, para todos nós, por vocês, pelos irmãos de casa, nossos irmãos que estão online, nossos irmãos que vão assistir posteriormente, nosso recurso, né, a nossa mesa virtual de estudo, que é a internet. Meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Votos imensos de coração, que tenhamos uma noite de estudos muito profícua, muito proveitosa, com certeza, né, será. E se Deus quiser, que possamos ajudar com essas palavras, com o estudo, para todos aqueles que precisam, como nós, né, caminharmos um pouquinho mais na cena do conhecimento, a quem essas palavras chegam. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui com vocês. Senhor, pedimos tua permissão, então, para considerarmos abertos os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Irmão André, um grande abraço, meu querido. Bom, como sempre, só para não perdermos o feeling, né, para fazer uma egrégora rápida. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Oração de Caritas é uma coisa fantástica, né? Ela energiza o ambiente só com coisas boas. Meus queridos, vamos rapidamente, né, uma passagenzinha do Evangelho, como a gente sempre faz. Eu separei o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vou falar duas pequenas partezinhas desse capítulo, que uma é o jugo leve e o outro é o Consolador Prometido. O jugo leve, trechinho do Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jugo aquela peça, né, que o boi leva, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus. E o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada.
Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Um próximo tópico, a gente comenta rapidamente no final, é o Consolador Prometido. Trechinho do Evangelho, sim. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia ao adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se nos vastos e esplêndidos horizontes que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É muito clássico, é muito trivial quando você entende o porquê das coisas, né? As coisas se esclarecem, né? Eu estava comentando com os meninos no estudo da quarta-feira, né, que a cada 15 dias estamos fazendo esse estudo, que a gente, na verdade, saiu de um, vamos dizer assim, de um estado, né, muito grosseiro. Vamos até usar um outro termo, né, que eu achei bem interessante. Isso, um curso que eu fiz, um curso nosso lá, pelo Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, que o irmão Vinícius usou esse termo, ele deu um show no curso. Ele falou: a gente, é verdade, é totalmente verdade isso que o Vinícius falou, a gente ficou bom há pouquíssimo tempo, né? Tem o quê? 2, 3 vidas para cá. Porque de tempos antanhos, vamos dizer assim, 500 anos para lá, gente, pelo amor de Deus, se você observar as coisas horríveis que o homem fazia, que nós fazíamos, né? E assim, aí você chega numa vida atual e fala assim: não, eu sou bom, eu tô, né? Eu tô ouvindo, tô fazendo bem, mas enfim, mas por que isso acontece? Por que aquilo aconteceu? São karmas, são coisas que a gente traz uma carga de karma muito grande de coisas horríveis que nós fizemos lá atrás.
E isso é um fato. Não adianta a gente querer se furtar. Como a gente estava, como o Vinícius comentou, a gente ficou bom há muito pouco tempo, a gente está engatinhando ainda. Né? Então o Espiritismo vem mostrar essas coisas todas. Tipo assim, olha, entenda por que as coisas acontecem, porque tudo é queimação de karma. Você tem um mar de pecados. Pô, pecado nessa vida não. Vai olhar na existência anterior, e na anterior da anterior, e na anterior da anterior, e vai olhando lá para trás, né? Quando você vê. As pessoas entravam nas cidades, cortavam a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque eu quero a tua cidade para mim, eu quero essa terra. Abusava das pessoas, das mulheres eram espólio de guerra, as crianças, né? O cara matava. O que eu vou fazer com isso? Matava ou vendia. Então faziam coisas horríveis. Nós fazíamos coisas horríveis, essa é a grande verdade. Então estamos, assim, agora, nesse momento, a gente chegou num patamar que a gente não consegue, graças a Deus, sermos aquelas pessoas horríveis que nós fomos. E o Espiritismo vem explicar tudo isso, vem mostrar tudo isso. Né? Quando as coisas acontecem, por que acontecem? Né? Então, é isso que ele fala aqui. O Consolador Prometido veio, né, com a explicação, com a luz, né, com o esclarecimento. Né? Kardec veio, codificou, né, e mostrou, olha, aqui se faz, aqui se paga. Quem deve, paga, quem merece, recebe. É muito simples. Né? A gente passa a entender, a gente passa a ver a compreensão do por que as coisas acontecem. Né? Meus queridos, o que eu tinha para comentar é isso. Então, esse trechinho pequeno do Evangelho, vamos agora de fato, voltarmos ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos na parte primeira, capítulo 3, né? Nós paramos na pergunta 47, vamos seguir a 48. E o tema ainda é formação dos seres vivos, tá? Vamos lá. Pergunta 48. Pergunta do Kardec. Eu estou falando com vocês e olho no relógio para a gente não passar direto. Vamos lá. Pergunta do Kardec. Sobre formação dos seres vivos. Vamos lá. Poderíamos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta do Espírito. Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, né? Eu particularmente, eu acredito também que com precisão é impossível, né? Tudo que a gente já consegue se aproximar são projeções, né? Mas essa é a minha opinião. Sei que a ciência estuda, tem os testes de carbono, uma série de coisas, mas, enfim, como ele diz aqui, todos os vossos cálculos são quiméricos, são projeções na minha concepção, tá? Muito bem. Pergunta 49, vamos lá. Opa, subi ela aqui demais. Pergunta 49, pergunta do Kardec. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, lembra aquele, né, na pergunta 47 que ele falou que a gente é poeira das estrelas, né, que eu comentei até do Carl Sagan, aquele coisa. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Resposta do Espírito. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Né? O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Né? Então, assim, a minha crença, eu concordo plenamente com o que ele diz, a teoria da evolução, do Darwin. Né? Esses germes, enfim, da vida, eles foram espalhados pela vontade divina sobre o globo, muito bem. Né? Mas, enfim, chegou um ponto a partir da evolução, né, onde a espécie que um dia viria a ser o bicho-homem, né, ela começa então a se reproduzir. Então não há o motivo, né, da continuidade dessa evolução embrionária, né, do germe, né, que foi, por assim dizer, o início da espécie humana, como ele citou, né, nos germes espalhados e tal. A teoria é que nós viemos de fora. A Terra sofreu vários impactos de vários astros que vieram e se chocaram. O que eles trouxeram? Ele diz, o homem saiu do limo da terra, algumas perguntas atrás. Né? Então, ou seja, o germe embrionário que fez a vida na terra surgiu desse germe. Estava tudo ali quieto, né? No momento que Deus falou, agora é o momento. Eu acho que pela vontade divina, o start iniciou-se. Né? Essa é a minha concepção, concordando com o que ele cita ali. Tá? Bom, fechamos então esse pequeno tópico e agora abrir um novo tópico, que é povoamento da terra. Adão vai falar sobre a figura e vamos fazer a nossa análise, né? E, enfim, claro, eu deixo a minha opinião, não sou senhor da verdade, muito pelo contrário, muito longe disso, mas, enfim, penso de uma maneira e vou expressá-la, né? E, enfim, cada um quiser depois comentar, enfim, só pode procurar, e, André, eu penso diferente, tudo bem.
Nós temos nossas opiniões e vamos analisar o que, o livro dos Espíritos diz sobre a respeito disso, né? Porque ele vai em algumas coisas de encontro a teorias religiosas, mas tudo bem, mas foi o que o Espírito respondeu ao Kardec, né? Lembrando que foram vários espíritos que responderam para o Kardec. O Kardec ele fazia a mesma pergunta para em diversos lugares diferentes, para espíritos diferentes, e as respostas eram as mesmas, né? Vamos lá. Pergunta então 50. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no ponto. 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta do Espírito. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra, né? Agora, a minha opinião pessoal, como é que seria possível? Uma pergunta que eu faço. Eu não acredito na teoria de um casal, que um casal povoa a Terra. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Inclusive, quando a gente vê aqui no Gênesis, por exemplo, no capítulo Gênesis 4, se não me engano, fala assim, o Caim, depois que matou Abel, Caim se afasta, né, da sua família, ele vai para uma outra cidade, se casa e onde nasce Enoque. Ué, mas como assim se casa? Se só existia a família dele? É uma coisa que começa, né, a ter aquela discordância. Então, assim, eu acho que é uma forma figurativa de ilustrar a presença do homem lá no início dos tempos, né? Então, essa é a observação dos espíritos. Eu estou colocando a minha opinião pessoal em cima disso, respeitando, claro, todas as opiniões em contrário. Os irmãos que acreditam na teoria religiosa, tudo bem, é o direito de cada um, simplesmente. Estou apenas expressando aquilo que eu penso em cima do estudo, que é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Tá? Pergunta 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta do Espírito. Mais ou menos no que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Aí com isso Kardec faz uma observação. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que progressos da humanidade, comprovados muito tempos antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo, né? Então eles comentam aqui que seria há cerca de 4.000 anos, né, antes do Cristo, né? Uma abordagem da questão, então, em cima do surgimento de Adão, né, da raça dos homens, por assim dizer, a partir dele, eu separei um pequeno trecho, deixa eu pegar aqui, separei um pequeno trecho para dividir, tá, com vocês, e vou narrar a fonte e a observação que ele faz. O texto é o seguinte, não é meu não, é um trecho, tá? Ele diz assim, segundo os ensinamentos dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou, como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de uma outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão, denominada raça adâmica. Esse texto é da Gênese do Kardec. Tá? Em seguida, no estudo, ele complementa. O trecho inicia sua explicação em relação à imigração dos espíritos. É possível compreender esse fenômeno com a ideia, por exemplo, dos exilados de Capela. Eles teriam sido espíritos mandados para a Terra continuarem sua evolução, e, no mesmo tempo, ensinar para os seres primitivos que aqui habitavam. É possível que este processo de imigração espiritual ocorra novamente na Terra, quando estivermos próximo a ir para o planeta de regeneração. Há muitos espíritos que, apesar do seu alto grau de desenvolvimento intelectual, não são compatíveis moralmente ao grau de adiantamento do novo estágio planetário que a Terra entrará. Isso aconteceu em Capela, né? Pelo que ele fala aqui, vamos supor, 6.000 anos atrás. Né? Chegou um momento que pessoas extremamente evoluídas, mas moralmente muito baixas, e se recusavam, né? Eu li o livro de Capela, bem interessante, e se recusavam a melhorar-se moralmente. Então, Jesus teve que separar o joio do trigo, disse, meus filhos, estarei com vocês. Vocês vão lá para aquela escola nova, planetinha azul, terra, e lá vamos partir do zero. Vocês vão auxiliar os povos que estão lá muito mais atrasados que vocês, porém, né, vocês vão evoluir-se moralmente junto com eles. Né? E os irmãos vieram. Enfim, eles contribuíram em diversas civilizações, egípcios e por aí afora. Né? E muitos retornaram já para órbitas superiores, porque eu espero de coração que nenhum dos que foram
trazidos de capela para cá ainda estejam, né? Não sei, mas pelo amor de Deus, né? Não queria evoluir durante muito tempo, pelo amor. Vamos fazer conta, 4.000 anos antes do Cristo, já estamos depois do ano 2000, é mais de 6.000 anos, né? Você insistindo em continuar repetindo de ano, pelo amor de Deus, né? Vamos aproveitar as encarnações para andar para frente. É isso. Muito bem. Então aqui ele falou a 51, né? Fechamos a 51 e agora vamos para a 52. Vamos lá. A 52 já entra no outro tópico, tá? Que é a diversidade das raças humanas. Questão 52. Vamos lá. Pergunta do Kardec. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Resposta do Espírito. Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Né? Ele explica que o meio onde o homem criou influencia diretamente seu comportamento. Né? Por exemplo, detalhes físicos, né? As alterações, adaptações, né? Que com o passar do tempo, né? Você se modifica, né? Vivendo no mesmo lugar. Né? Você vê assim, será que a gente, vamos pegar a gente aqui nesse momento e coloca, sei lá, no Ártico, né? Para viver. Cara, vamos botar uma cidade da Sibéria, por exemplo. Sibéria bateu esse ano, o ano passado, deu 38 graus, cara, no verão. Sibéria tem temperatura recorde negativa de quase menos 90. Ninguém tá mais entendendo o que está acontecendo com o clima, de fato, do planeta. Mas, enfim, essas mudanças, né, nas raças lá atrás se dá exatamente por todos os fatores que ele comentou aqui. Né? Enfim, você tem clima, vida, costume, maneira o hábito que você tem de comer certas coisas, tudo isso influencia e faz a mudança das raças, isso é um fato. Né? Vamos agora para 50